E aí, véi? E aí, véia? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando de um tema bem interessante, bem legal, que vai estar presente no dia a dia de, eu aposto, muitos produtores, muitos artistas, muitos engenheiros de mixagem, etc e tal. E por incrível que pareça, tem pouco material falando sobre isso na internet, que é mixagem de voz em beat fechado. Se você quer ver as dicas de ouro para poder conseguir colar a sua mix em um beat que esteja fechado, acompanha o vídeo, você vai curtir pra caralho. Mas antes, se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito ainda, deixa seu like, deixa comentário se você curtiu o vídeo, de sugestão pros próximos, bora nessa. Nesse vídeo eu vou focar um pouco mais na questão de princípios para você mixar a sua voz em um beat fechado e menos em questão de receita. Por quê? Mixar uma voz em beat fechado é uma arte por si só, sabe? Tem algumas mixagens que você vai usar algumas técnicas, tem outras que você vai precisar usar outras técnicas. Algumas você nem vai precisar usar muita coisa, mas o que todas elas têm em comum são os princípios. Os princípios para você conseguir tornar a voz e o beat numa coisa só. Não parecer que o beat está descolado da voz e vice-versa. Então a gente vai se ater aqui para alguns princípios que sempre quando você se depara com esse tipo de caso é bom lembrar. E aí com o tempo você vai pegando a prática, você vai pegando algumas receitas e vai sabendo usá-las melhor no contexto e outras em outro e assim por diante. A música que a gente vai usar de exemplo aqui hoje é uma música do Rash, do EP dele que saiu agora em junho, não tô lembrando exatamente a data agora, mas foi um EP que eu dei uma ajuda tanto em algumas mixes como na parte de masterização do EP inteiro. E se você não conhece o Racho, se você nunca ouviu esse som, a gente vai deixar o link aqui na descrição, que é do caralho esse EP, foda. Nesse caso em específico, a gente precisou trabalhar com algumas tracks em beat fechado por conta de tempo. Então demorava mais exportar as tracks separadas do que importar só a track do beat, exportar só a track do beat e mixar com ele fechado mesmo. Em algumas situações vai acontecer isso, outras vai acontecer de perder os arquivos da track separada, outras vai ser que você pegou um beat da internet, você só tem o MP3, só tem o Wave. Enfim, são vários contextos que levam a esse tipo de situação. Mas, enfim, para todos eles, esses princípios vão valer. Vamos dar uma escutada como é que tá o beat, como é que tá a voz antes de qualquer processamento. Tudo por mim, e eu me desrespeito tanto. Fumando igual babaca, ainda quero viver do canto. Já sei o que eu quero, calma que o caminho é longo. Pouco tempo, pouca pressa, eu só caminho observando. Vamos pensar em algumas preliminares antes desses princípios que eu vou passar aqui. A primeira coisa boa é que a gravação tá muito boa. Então, o Rash ele performa muito bem. O contexto de gravação foi muito positivo. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito levado em consideração quando você vai mixar em um beat fechado. Se você fizer uma gravação um pouco mais precária, vai ficar um pouco mais difícil passar a impressão de que o beat e a voz são coisas únicas, sacas? Que eles estão colados. Então, esse é um destaque. Esse é o destaque. É sempre importante a gente lembrar disso quando a gente for mixar um beat e uma voz em beat fechado. A gravação tem que estar numa qualidade razoável, assim, pra você conseguir extrair o melhor daquilo, tá ligado? Então, partindo pro nosso princípio número 1, não tem como você começar uma mixagem de voz em um beat fechado sem você pensar nos seus níveis de volume antes. Nesse primeiro momento, o nível do beat, o volume do beat, tava bacana pra mim. Como eu tô falando de mixagem, esse volume que o Rash exportou, a track pra mim tava bacana. Eu dei quase 2 dB só a mais de ganho ali, mas já estava muito próximo do que eu queria. O primeiro volume que a gente estabelece é o do beat, e a gente sempre tenta estabelecer um volume de forma que a gente consiga um headroom, que a gente consiga um espaço para poder continuar trabalhando se for preciso em cima dele, para a gente poder, na master, conseguir fazer todos os processamentos que a gente precisa, sem ficar uma coisa super esmagada e super esquisita, sacas? Então, é interessante estabelecer um nível razoável para você conseguir trabalhar com segurança, se você estiver trabalhando com beat fechado. Para mim, essa foi a margem ideal, assim, para esse projeto. O segundo nível que a gente tem que pensar é o nível da voz em relação ao beat. E aí aqui eu tenho uma dica bem interessante que eu aplico em todos os casos e sempre dá muito certo. A gente quer pensar nesse tipo de mixagem na questão de fazer a voz e o beat virarem uma coisa só, deles colarem numa coisa só. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Como que a gente pode pensar isso pro nível de volume da voz? A dica é a seguinte: você vai pegar aqui sua monitoração, eu tô de fone, você pode fazer nas suas caixas, você pode fazer na monitoração que você tiver disponível aí. Você vai pegar o volume aqui, no caso meu, do fone, você vai botar bem baixinho, como eu tô botando aqui, você vai botar o nível do volume da voz lá embaixo, lá em menos infinito
exemplo, como tá aqui no Pro Tools. E aí você vai subindo gradativamente até você sentir. É uma coisa de feeling. Então você vai precisar fazer alguns testes. Mas até você sentir que as coisas estão próximas, assim, num plano tridimensional. É como se o beat estivesse aqui e a voz estivesse só um pouquinho na frente dele. Esse é o ponto ótimo para você começar a mixar o seu beat e a sua voz juntos, tá ligado? Vamos botar isso aqui na prática. O volume já tá bem baixinho aqui. Vai começar a subir o volume da voz de acordo com o beat. Eu só penso na família. Mãe, eu vou te dar uma casa, nem que eu dobre a correria. Todo dia eu agradeço a Deus pela sua vida. Mais ou menos aqui em menos 0.13, menos 1.3 dB ali é o volume bacana pra gente poder começar a trabalhar a nossa mixagem. Façam isso, é uma dica bem da hora. Depois vocês regulam o nível de volume aqui da sua monitoração, um ponto ótimo que vocês costumam trabalhar. Mas nesse primeiro momento é batata. Vocês botam o nível da sua monitoração bem baixo, seja no fone, seja nas caixas. Estabelece primeiro o nível de volume do seu beat, o nível de volume ideal pro seu beat. Depois você vai subindo de pouquinho até você sentir que a voz está um pouquinho só num plano tridimensional à frente do seu beat. Geralmente esse vai ser o ponto ótimo para você começar a trabalhar a sua mixagem. Mas o segundo princípio é o seguinte: tem alguma coisa que você possa fazer para melhorar a mixagem do beat fechado que você está trabalhando? Alguns casos não. Alguns casos a mix já vai estar muito bem feita. Seja o produtor, seja o artista, já vão te enviar o beat com um certo processamento bacana, que tudo está bem definido, tudo está no seu espaço certinho. Você não vai precisar fazer nada ou praticamente nada. Mas em alguns contextos, para você arranjar alguns espaços para poder separar um pouco melhor os elementos na sua mixagem, você vai precisar fazer algum processamento para poder deixar as coisas mais coesas, sacas? Então aqui nessa situação, eu percebi algumas coisas. Eu percebi que o beat precisava de um pouquinho mais de kick, o kick estava um pouquinho mais para trás, e para poder dar um pouco mais de enfoque para esse kick, eu precisei tirar um pouco do sub, que estava um pouco incomodando um pouquinho, sabe? Então eu fiz aqui uma equalização em mid-side, fiz um filtro e no mid eu tirei ali 36 Hz e acrescentei uma frequência próxima ali da fundamental do kick. É interessante quando você está trabalhando em beat fechado, você trabalhar em mid-side, porque você tem um pouco mais de flexibilidade para poder fazer esse tipo de processo de mix, tá ligado? Do que um equalizador estéreo, LR normal. E eu também ali nos sides eu dei um leve boost para poder trazer um pouco mais dos pianos, para poder chamá-los um pouco mais para frente, sabe? Tava ali no meu estéreo dessa região para frente. Essa foi a primeira equalização que eu fiz, a primeira melhoria que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz nesse beat foi aplicar uma certa compressão nele, mas de uma forma um pouco mais agressiva, porque eu queria que os elementos que estivessem mais no fundo, né, a parte do piano e tudo mais, ela viesse um pouco mais para frente. E a gente consegue ter essa percepção com uma compressão um pouco mais agressiva. E aí eu botei o Pro L2 justamente para isso, para ele poder pegar alguns picos ali do meu beat e conseguir trazer da percepção de que esses elementos estavam mais no fundo, vinham mais para cima. Isso vai ajudar a colar melhor a voz com o beat nesse caso. E num terceiro ponto aqui eu fiz uma equalização só nos sides, também uma equalização em mid-side, só ali na região dos sides para poder trazer uma frequência que eu senti no finalzinho ele estava precisando. Eu usei esse PX Digital porque ele também tem esse Stereo Rediff que eu já falei no vídeo de masterização que é bem bacana. Nesse caso eu preferi não usar no resultado final, mas se eu quisesse tinha opção aqui, por isso que eu escolhi esse plugin. Para poder também dar essa sensação de que os elementos que estavam mais no fundo foram um pouco mais para frente, eu consegui abraçar melhor a voz nessa situação. Eu também fiz uma compressão em paralelo aqui no beat e eu apliquei basicamente um 1176 com um ataque bem rápido e o release mais lento para poder trazer um pouco mais de sustain geral pro meu beat. Se eu quisesse um pouco mais de ataque, talvez eu fizesse ao contrário, um ataque mais lento e um release mais rápido, mas como eu queria mais sustain e eu queria que esses elementos mais de fundo que tem mais sustain fossem mais para frente, eu prefiro essa configuração, ataque rápido, e release mais lento. Se a gente for pensar aqui em todo o processamento, vamos ver como é que ficou o antes e o depois. Pressa, eu só caminho observando. Desde que eu saí de casa, eu só penso na família. Mãe, eu vou te dar uma casa. Pressa, eu só caminho observando. Desde que eu saí de casa, eu só penso na família. Mãe, eu vou te dar uma casa, nem que eu dobre a correria. Todo dia eu agradeço a Deus pela sua vida. Então a gente já caminhou um bom pedaço assim do caminho para poder
juntar esses dois elementos na nossa mix. O terceiro princípio que é importante a gente ressaltar aqui, e isso vai variar também, novamente, do tipo de material que você vai estar pegando, se é um beat da internet, se é um beat fechado numa situação como essa, que não dava tempo de exportar todas as tracks separadas, tinha uma data mais curta, ou se você perdeu os arquivos das tracks separadas, etc, etc. Vai variar muito de situação para situação, mas o princípio também vai se manter. É o seguinte, o seu beat precisa ter dinâmica. Você precisa de dinâmica para poder encaixar algum elemento num arquivo fechado como esse. E nesse caso aqui em específico, o Racha ele fez uma mixagem muito interessante desse beat. Ele tem bastante dinâmica, como a gente pode ver aqui pela onda mesmo, pelo formato da onda. Então, tem muita gente que acredita que o beat, a voz, ela vai entrar no beat no domínio das frequências, no domínio do tempo, mas ela particularmente eu costumo pensar que ela encaixa melhor no domínio da dinâmica. Então ela, nos buracos que tiverem vazios de dinâmica no beat, é onde a voz vai achar para poder entrar. Então se você tem um beat completamente sem dinâmica, completamente esmagado, vai ser muito difícil você conseguir fazer essa mixagem beat fechado da sua voz. Nesse caso aqui, tá bem bala pra gente poder trabalhar com esse princípio. Então o kick e a caixa estão batendo aqui, e entre os intervalos deles tem um espaço aqui pra gente poder trabalhar bem razoável. Tá um pouquinho comprimido demais, levemente, o beat de forma geral, mas tem bastante espaço pra gente poder trabalhar aqui. Esse é um princípio bem interessante. E como que você pode fazer caso o seu beat esteja completamente quadrado, completamente estourado? Como é que você pode fazer para poder criar um senso de dinâmica? Aí você vai precisar ser um pouco criativo. Eu vou dar uma sugestão aqui do que você poderia fazer, mas tem, sério, N formas para você poder fazer isso e cada uma vai variar de caso para caso. Uma forma de você fazer isso é você botando algum elemento do beat, e aí você vai ter que achar a frequência certa para poder não conflitar com outros elementos ali que estejam no arranjo. Você vai achar um elemento no beat, geralmente vai ser o kick ou a caixa, para poder fazê-los mais alto torná-los mais altos, questão de volume em relação a outros elementos. Assim você consegue achar um senso de dinâmica. Porque a dinâmica trabalha dessa forma, ela trabalha entre contrastes, do que é mais alto, do que é mais baixo. Se você cria a percepção de que tem uma coisa mais alta, automaticamente você cria uma percepção de que tem alguma dinâmica ali, numa track mais esmagada. Como é que eu poderia fazer isso com um compressor multibanda? Bom, eu posso pegar ali a região do kick, geralmente é a mais fácil, porque é a que menos conflita com outros elementos da nossa mixagem. Eu só caminho observando. É até mais fácil você definir o threshold aqui, porque ele vai ser o elemento mais alto. Você consegue deixar o threshold mais pra cima aqui, que ele vai conseguir fazer esse trigger da forma certa. Eu vou explicar aqui certinho o que é. Então, é como se fosse um expander multibanda, na verdade. Sempre quando o kick entrar, eu vou botar ele em sidechain para poder dar esse bump no kick e no low end. E isso vai criar uma sensação de ter uma dinâmica a mais. Nesse caso não precisa, porque, como eu falei, a track já tem dinâmica, mas eu vou deixar essa receita aí para caso você precise usar, ela tá aí ao seu alcance. Então aqui no Pro MB a gente tem essa função, você botar aqui o sidechain free, e aí você vai falar o seguinte, ó, só para essa região aqui desse tracinho que eu tô falando, sempre quando ela entrar, você vai dar um expand nessa região de frequência que eu estabeleci, beleza? Ele não vai estar olhando para todas as frequências do beat, ele vai estar olhando só para essa região até 130 Hz, mais ou menos. Posso até atochar um pouquinho mais para cá. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu só caminho observando. Desde que eu saí de casa, eu só penso na família. Mãe, eu vou te dar uma casa, nem que eu dobre a correria. Todo dia eu agradeço a Deus pela sua vida. Então você percebe que sempre quando o kick entra, só ele aumenta de volume. O resto do beat continua intacto, o mais próximo disso possível. Também tem como você escolher a banda inteira, para sempre quando o beat entrar, dar um bump de volume no beat inteiro. Isso também cria um senso de dinâmica. Então a gente faz mais ou menos isso. Ele vai deixar mais ou menos dessa forma. Eu só caminho observando. Desde que eu saí de casa, eu só penso na família. São duas formas de pensar, varia de caso para caso. Mas essa é uma forma que você pode encontrar para poder criar uma dinâmica a mais num beat muito quadrado. De qualquer forma, o princípio é esse. Você precisa de dinâmica, você precisa de espaço dinâmico para poder encaixar uma voz num arquivo fechado. O último princípio, talvez ele seja um dos mais importantes, se não o mais importante, é você tentar equiparar, tanto do ponto de vista de timbre, como do ponto de vista de vibe, como do ponto de vista de dinâmica também, o beat e a
voz. Como assim? Se a gente for ouvir essa voz aqui do Hash, em comparação ao beat, ela tá muito brilhante. Então a voz do Hash tá um pouco, muito agudo, muito aberta, como a gente pode ver aqui, ó. Agradeço a Deus pela minha família, todo dia eu E o beat, ele tá um pouco mais fechado, ele tá um pouco mais quente, tá ligado? Ele tá um pouco mais aveludado. Pra quem não entendeu, valorize a sua família. Então, se eu quiser passar a impressão de que a voz e o beat são uma coisa só dentro da minha mixagem, eu preciso fazer essa equiparação de timbre, principalmente nesse caso, e de dinâmica. O beat ele agora está um pouquinho mais achatado, ainda tem bastante dinâmica que a gente pode trabalhar aqui, mas ele tá um pouco mais unificado. Antes ele tava com alguns elementos um pouco mais para trás, outros um pouco mais sobressalentes e tal. Agora parece que as coisas estão um pouco mais empacotadas num plano só do beat. Então eu preciso também chegar com essa consistência na minha voz, tanto do ponto de vista de timbre quanto do ponto de vista de equalização e de dinâmica. Como que eu fiz isso nesse caso? Eu comecei com uma equalização bem leve, bem simples, para poder tirar algumas frequências um pouco mais ressoantes na voz aqui do Hash, para poder preparar o terreno para poder conseguir fazer essa equiparação de timbre, de dinâmica e tudo mais. Para quando eu viesse, por exemplo, com um compressor um pouco mais forte, não subisse muita coisa que não me agrada, assim, nessa gravação. Com o Bell, ele bem simples, eu tirei bem pouquinho, ali em 400 Hz, que era uma ressonância mais de sala, assim, que tava me incomodando. Depois eu vim com o Virtual Mix Rack da Slate. Eu usei esse pré aqui que simula um pré da Telefunken, um pré bem vintage. Ele tem uma característica bem bacana para esse tipo de situação. Traz um pouco mais de corpo, um som um pouco mais screaming, assim, pra fonte sonora, tá ligado? Eu gosto disso. Foi até por isso também que eu usei essa versão mais vintage aqui do 1176. Tem um pouco mais de distorção harmônica, ele tem esse ar um pouco mais fechado, valoriza um pouco mais ali os médio graves. Então, eu gosto dessa assinatura. Eu vim com essa primeira compressão para poder capar alguns picos, para poder empacotar já um pouco mais a voz. E eu fiz uma certa manha aqui, que é quando você... O pessoal fala que quando você tora o volume de saída do 1176, ele gera uma certa saturação a mais. E eu queria isso. Então, torei o volume de saída e compensei com um trimmer aqui no final, para poder ter um ganho parecido e conseguir esse efeito, né? Conseguir essa distorção a mais para a voz. Então, com esses dois carinhos, como é que ficou a voz? Sua família vai, tudo pra família, valorize a sua família, vai, tudo pra família, valorize a sua família, vai, tudo pra família, valorize a sua família, vai. Depois disso, para poder trazer um pouco mais ainda desse senso de maciez, aveludado, para poder fazer essa equiparação de timbre, eu vim com o Lo-Fi, botei um pouquinho de distorção aqui nele e fiz um beat crushing bem simples. Tava em 24 bits, botei para 22. É como se ele perdesse alguns agudos, saca? Só que de uma forma bem diferente. Esse plugin é mágico, velho. Então ele vai trazer esse aveludado a mais pra minha voz também. Pra quem não entendeu, valorize a sua família, vai, tudo pra família, valorize a sua família, vai, tudo pra família, valorize. Depois dele eu vim com mais um compressor e eu quis usar um compressor que também tivesse bastante cor, tivesse bastante assinatura sonora. Esse Color Comp a gente falou no vídeo passado também, ele é bem da hora. Ele tem essa característica mais creamy, assim, fica bem massa. Bem padrão aqui as configurações. Ratio 2:1, realmente mais sutil, ataque mais lento, o release automático, eu senti que a voz tinha um balanço melhor dessa forma. E o make-up gain aqui bem de leve, só pra gente poder manter o volume de entrada e saída certinho. Pra quem não entendeu, valorize a sua família, vai, tudo pra família, valorize a sua família, vai, tudo pra família, valorize a sua família, vai, tudo pra família. Massa, depois dele a gente veio aqui com mais um console da Brainworks, de novo uma simulação de 4000E, mais uma vez aqui fazendo uma certa equalização, botando um pouco de distorção harmônica para poder trazer essa coloração que a gente está querendo para poder equiparar o beat com a voz, coisa bem simples, bem básica. Depois disso a gente veio com jazz para poder controlar alguns S, como a voz estava bem aberta, a gente veio com jazz para poder dar aquela segurada e aquela amaciada mais na voz, e o grande finale foi um limiter no final. Esse L2 ele é bacana para esse tipo de situação, ele mantém o peso da voz para esse tipo de caso. Ele é um pouco diferente do L1 para os meus ouvidos. Aqui é o toque final para poder fazer essa equiparação
sônica, né, do beat com a voz. O beat já estava um pouquinho mais empacotado num lugar só, do ponto de vista dinâmico. Eu também queria fazer isso pra voz. Então, a melhor forma de você fazer isso, pelo menos pra mim, é usando um limiter. Ele vai realmente deixar a voz bem no lugar dela quando você bota ele no final da cadeia. Principalmente se você já tiver feito, como a gente fez aqui, algumas compressões anteriores. Então, ele realmente é o toque final pra poder deixar a voz bem próxima, nesse caso aqui, do beat. Vamos ver como é que tava o resultado antes e depois das nossas modificações. Filha, mãe, eu vou te dar uma casa, nem que eu dobre a correria. Todo dia eu agradeço a Deus pela sua vida. Filha, mãe, eu vou te dar uma casa, nem que eu dobre a correria. Todo dia eu agradeço a Deus pela sua vida. Todo dia eu agradeço a Deus pela minha família. Todo dia eu abasteço a fé, mãe. Todo dia, e pra quem não entendeu, valorize a sua família, vai. Então ficou bem legal, mesmo a gente trabalhando aqui com algumas limitações. Eu acho que o princípio final seria você complementar esse trabalho que você fez aqui no insert de cada canal no processamento póstumo na sua produção. Como assim? No seu mix bus você botar mais um compressor, talvez, para poder juntar as coisas um pouco melhor, sempre lembrando da questão da estrutura de ganho para você ter espaço para trabalhar isso, senão não vai ficar bacana. Na sua master, quando você estiver trabalhando uma equalização final, uma outra compressão, um limiter final, você conseguir ter margem, você conseguir juntar ainda mais essas coisas. Então elas não se resumem só aqui ao insert do canal do beat, ao insert do canal da voz. Eles vão fazer 90% do papel, saca? O restante vai ser diluído nessas outras etapas, no seu mix bus, às vezes no outro sub-mix bus que você faça, na master e assim por diante. Então, rapaziada, no mais é isso. Espero que o vídeo de hoje tenha sido bastante útil aí pra vocês. Realmente é uma parada muito da hora. Eu adoro mixar em beat fechado. Por incrível que pareça, acho muito massa. Acho que eu sempre descubro uma coisa nova, assim. E eu acredito que vocês também devam ter essa percepção pra quem trabalha com isso com uma certa frequência. E é isso, tamo junto. Até a próxima.